O calendário de vestibulares foi totalmente prejudicado pela pandemia de coronavírus. A maratona de provas, que começaria no fim do ano passado, precisou ser adiada para esse ano. Algumas instituições mudaram a forma de aplicar as provas e outras optaram por cobrar apenas conteúdos do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso Santa Receita o coordenador de ensino médio, Vitor Teixeira da Silva, que é coordenador pedagógico há 7 anos e já coordenou diversos cursos preparatórios para vestibulares. Seja bem-vindo, Vitor, à nossa casa. Sente-se. Muito obrigado, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para você. Já falo que esse ano vocês, professores, esse ano não, 2020, né? Não que 2021 não seja assim, trabalharam muito, demais, não é? Então, sim. Parabéns a todos vocês, né? A todas as escolas que tentaram levar para os nossos jovens, para as crianças, né? A melhor forma de ensino possível. Sem dúvidas. Né? Não foi nada fácil, mas valeu muito a pena. Com muito certeza. Aprendizado em 2020 e uma construção de um trabalho com um vislumbre muito mais positivo para 21. Ai, amém, amém. Conte pra gente como é que estão os vestibulares esse ano, né? Sim. Alguns de uma forma bem diferente, acho que as pessoas aprendendo também com essas provas. Como é que tá essa visão de agora de vestibular? Bom, boa parte deles tiveram que se adequar, obviamente, não somente à questão estrutural do distanciamento, mas também no formato, na construção das avaliações, bem como também nas orientações aos alunos do que eles devem levar para os locais de prova. Esse ano uma novidade, as máscaras e também o uso do álcool em gel, né? Como você muito bem disse no começo, os vestibulares eles tiveram uma adequação na sua forma, como por exemplo a Unicamp, ela excepcionalmente esse ano passou a fazer a primeira fase em 2 dias e não em 1, como habitualmente era feito, né? De forma que os alunos pudessem ser subdivididos nesses 2 dias para que evitassem as aglomerações e, enfim, o encontro excessivo de alunos. E a gente sabe que tem um vestibular em si, né, que os adolescentes ficam bem tensos e preocupados, Sim. que é o da FUVEST. Esse ano foi diferente também, né? Como que ele foi? O que os adolescentes podem ter? O que você sentiu dos próprios adolescentes do curso de vocês? O que eles falaram para vocês, assim? Bom, a USP, ela, na verdade, a FUVEST seguiu uma tradicionalidade do vestibular. Não houve uma mudança na quantidade de questões. Quem fez isso, na verdade, foi a Unicamp. Passou de 90 para 72 questões, diminuiu a quantidade de livros obrigatórios, mas a USP ela seguiu a tradicionalidade dos vestibulares dos anos anteriores, né? A professora Albemira, que na verdade ponderou algumas considerações em relação a isso, ela disse que não seria interessante uma redução do número de questões ou então do formato da prova, uma vez que boa parte dos vestibulandos já estão acostumados com esse modelo, portanto, eles julgaram necessário manter a quantidade de questões e também o tempo de duração da prova. Em comparação com a Unicamp, que na verdade de 90 para 72 questões, de 5 horas para 4 horas de prova. E a gente sabe que o Enem está próximo, Sim. né? Como que vai ser a prova? Eu cheguei a ler que a prova já estava pronta e praticamente vai repetir, é isso mesmo, Vitor? E aí? Na verdade, a prova do Enem ela é sempre uma incógnita, né? E tendo em vista a prova de 2019, muitos professores de cursinho, diretores de cursinho de todo o país, consideraram a segunda fase muito difícil, bastante trabalhosa, com bastante cálculo para a prova, o que diferente um pouco considerado da primeira prova, que é de Ciências Humanas e Linguagens, consideraram com nível mais médio, mais fácil, já a segunda avaliação, um nível mais difícil. O que se espera para esse mês agora a prova do Enem, talvez seja a mesma tendência. O desaparecimento de questões polêmicas, isso é muito importante de se levar em consideração, a grande quantidade de textos a serem lidos, o que os professores e coordenadores de cursinho recomendam que diante da prova do Enem, que é uma prova muito trabalhosa, sobretudo pela leitura, os alunos possam iniciar a leitura das provas a partir do final dos textos, que é onde geralmente concentram-se as perguntas. Isso diminui um tempo significativo, talvez às vezes o texto ele nem seja um elemento tão fundamental para a resolução do próprio exercício. Apenas uma consideração que é bastante importante, a Unicamp ela foi a primeira a se posicionar no que diz respeito aos conteúdos a serem cobrados na prova. A USP seguiu, a FUVEST o mesmo caminho, o que eles consideraram de bastante relevância. Os alunos de terceiro ano,
muita dificuldade neste ano de preparação, então eles focaram em conteúdos de primeiro e segundo ano, de forma a fazer com que os conteúdos de terceiro não aparecessem em forma de conhecimento específico, mas através de interpretação textual, leitura de imagens, gráficos, enfim, o que é comum também de aparecer na prova do Enem. Ah, sim, a gente espera, não é? Porque isso facilita também para os estudantes, porque esse ano foi um ano difícil, né? Principalmente em relação a exatas, por exemplo, né? Como é que você vai entender aquele cálculo matemático, a distância, eu mando e-mail para o meu professor, então isso deve ter sido bem complicado. Como que vocês avaliam isso em relação a esse terceiro ano, né? Como é que ele foi finalizado com os estudantes? O que vocês sentiram deles? Bom, uma consideração bastante importante de ser feita é que uma expressão um pouco forte que eu vi recentemente, através de uma análise feita de como que as escolas se comportaram esse ano, pública e privada, o Brasil é um país que não se cansa de construir desigualdades. E este ano ficou muito evidente isso, porque os alunos de escola particular tiveram uma preparação muito significativa para as condições do que era possível, muito diferente para os alunos do que eram de escola pública. Então, esses alunos de escola particular, de escolas particulares, tiveram plataformas online, provas, professor acompanhando quase que 100% do tempo, orientação sobre estudos, resolução de exercícios, o que é muito diferente da realidade da escola pública. E o que muito me encantou, me chamou bastante atenção, que a professora Belmira se posicionou dizendo que neste ano, como já era previsto, 50% das vagas para os alunos que ingressariam na USP através da FUVEST seriam destinados para alunos de escola pública. Então, alunos de escola pública concorrendo com alunos de escola pública, alunos de escola particular com alunos de escola particular. Além, é claro, de como o Enem há pouco tempo já ingressou os alunos na USP através do SISU do Enem, uma parte dessa composição das vagas também para o SISU. Então, resumindo para a galera compreender melhor, das 11 mil e poucas vagas para esse ano, 8 mil para a concorrência geral, sendo que 50% para alunos de escola particular e 50% de escola pública, e 2 mil e poucas vagas para os alunos ingressantes do SISU. O que é importante também considerar que para os alunos de escola pública são considerados 37% dessas vagas para os PPIs, que são os alunos que se declaram pretos, pardos e indígenas, né? Assim como também o SISU faz. Então, ela disse, não é uma forma de eliminar as desigualdades, mas é uma forma de você amenizar justamente esses conflitos que nós estamos cansados de ver por aí. Com certeza. Para vocês que lidam com eles todos os dias, né? O que vocês gostariam que melhorasse? Porque eu achei muito legal essa ideia de você pensar o justo. Vamos ser um pouco mais justos nesse tempo que a gente está vivendo. O que vocês sentem que poderia também melhorar? Sim. Bom, para a escola pública, a grande dificuldade é a quantidade de alunos. Para as escolas particulares, a adequação necessária são as plataformas digitais. Nós tivemos no Colégio Max o uso de uma plataforma muito significativa, que foi o Plural, dava ao professor a possibilidade de aulas ao vivo, postagem de conteúdos, de provas. Então, assim, uma proximidade significativa, né, dos nossos professores com os nossos alunos. Agora, uma coisa que foi muito difícil de ser administrada foi justamente a inteligência emocional dos alunos. Imagina, dentro de um contexto qual todos estavam habituados a seguir uma rotina, de repente ficamos em casa, de repente não podemos mais sair, enfim. Então, lidar com esse contexto na cabeça, com a cabeça dos alunos, é uma tarefa muito difícil. E para nós, para mim como coordenador, e eu acredito que boa parte dos coordenadores enfrentaram isso, é você regular essas tensões, né, do aluno, do professor, dos pais, da equipe escolar, enfim. Eu confesso que até boa parte deste ano, do ano que passou, perdão, eu não consegui me inteirar das propostas vestibulares, porque a demanda de trabalho advinda de perspectivas socioemocionais foram bem densas, né? Tanto para mim como para todo mundo. Então, eu acho que as escolas agora, nesse ano, devem focar a construção justamente de trabalhos que voltem para o aperfeiçoamento disso. Porque, como bem explicado agora há pouco pela outra entrevistada, a doutora Paola, nós sabemos que a inteligência socioemocional ela não afeta somente a vida de adolescentes e crianças, né? Afetará posteriormente a vida de adultos, que posteriormente constituirão famílias, criarão filhos, não é? Então, as escolas que saírem à frente com o desenvolvimento de programas nessa linha, como o nosso colégio ele vai fazer, com certeza
poderão dar amparo para os alunos, não somente no desenvolvimento do ano, mas para os desafios que eles traçam no final do ano, que são os vestibulares. Tá muito bom esse bate-papo, mas acho que a gente vai precisar encerrar. Então eu queria que você desse uma dica geral para todos esses nossos jovens, para todas as pessoas que também estão querendo mudar de profissão e vão fazer um vestibular esse ano. O que a gente pode fazer para ficar um pouco mais relaxado? Legal. Uma coisa positiva que boa parte dos coordenadores de cursinho recomendam para esses últimos dias antes do processo avaliativo, que o aluno, ele obviamente não se debruce exaustivamente em estudar. Existem alunos que se sentem confortáveis em estudar entre um vestibular e outro. Outros não, gera estresse e ansiedade, o que atrapalha o desempenho. A grande dica para esse finalzinho de algumas provas que ainda vão acontecer até o final do ano, até o final do mês e no mês que vem, releia o manual do candidato, reveja os locais de prova, se você vai de transporte, como ônibus, carro, vai a pé, tem trânsito, não tem, quais materiais podem ser levados para a prova, qual tipo de caneta, pode levar régua, não pode, enfim. Então agora uma boa dica é o aluno que já está preparado, que já estudou o que era possível, reler o manual do candidato para as últimas dúvidas serem sanadas. Muito bom, seja sempre bem-vindo ao nosso Santa Receita, viu? Muito bom falar de educação, falar com quem gosta, que se preocupa com o lado emocional, né, dos nossos alunos e de todas as pessoas. Parabéns pelo trabalho, seja sempre bem-vindo, viu? Parabéns pelo seu também. Obrigada.